Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale. Estamos começando hoje conversando hoje com o pastor Diego Bravin. Você pode participar e convidar seus amigos também para participar da nossa live. Como você faz? Aqui embaixo tem um asa delta, um aviãozinho. Você pode apertar e enviar para quantos amigos você desejar. Envie aí para os seus amigos, convide para participar da nossa live ao vivo e faça aí perguntas, escreva, né? Faça perguntas e nós vamos passar a pergunta aí para o nosso convidado. Vamos chamá-lo então, ele já está conosco, vamos convidá-lo. Boa noite, pastor Gerson, tudo bem? Pastor Diego Bravin, boa noite, tudo bem? Olá, pastor Cleverson, boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja com o irmão e com todos aqueles que participam desse tempo precioso conosco. Amém. Eu quero agradecer ao pastor por ter aceito o convite para estar conosco nessa noite. Com certeza, muitas informações eu tenho divulgado aos pastores aqui do nosso estado, que terá informações também da Assembleia da Convenção do ano que vem, não é isso? O pastor que é o Opa, coordenador aí no estado do Espírito Santo para receber a nossa Assembleia Convencional. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas é uma alegria, pastor Diego Bravin, recebê-lo em nossa live. Quero dizer que além das pessoas que vão entrar ao vivo, ela fica gravada, então eu quero apresentá-lo aos nossos convidados. Pastor Diego Bravin é pastor batista, segundo secretário da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e atualmente é o diretor-geral da Convenção Batista no Estado do Espírito Santo. Pastor, a primeira pergunta que eu quero começar aqui contigo eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação pessoal, onde o senhor nasceu, onde cresceu e quando ocorreu a sua conversão, o seu chamado ao ministério pastoral. Vamos conhecer um pouco mais do nosso entrevistado nessa noite. Podemos começar assim? ok, meu amigo, como disse inicialmente, é um privilégio muito grande participar desse quadro, desse momento que tem um único fim espiritual de engrandecer o nome de Jesus por meio daquilo que ele tem feito através da nossa vida e também da nossa vida. Privilégio conhecer o irmão que tem feito a diferença no estado de São Paulo, eu aqui no Espírito Santo, mas estamos somando na mesma direção, que é o reino de Deus. Pastor Amém. Cleverson, eu nasci no ano de 1981, eu tenho 39 anos de idade, nasci na capital do estado do Espírito Santo, Vitória. Vitória hoje conta com 400 mil habitantes, o estado do Espírito Santo, 4 milhões e 200 habitantes. Sou filho do senhor Aldair Bravin, de origem italiana, e a minha mãe Marli Bravin. Conheci Jesus aos 6 anos de idade, e aos 9 anos de idade eu me batizei na primeira igreja batista do bairro Maracanã, na cidade de Cariacica, que faz parte da Grande Vitória. A nossa caminhada com Jesus, então, ela se dá na infância. É interessante fazer esse destaque, porque nós vivemos um tempo tão conturbado de ataque, de deturpação de valores e a tentativa de desestabilizar as nossas crianças. As crianças, elas têm um lugar muito especial no coração do Senhor Jesus. E em vários episódios nós percebemos o Senhor então abençoando e tendo encontro com as crianças. Então, não deixe de acreditar que crianças podem fazer a diferença no reino de Deus e podem ser impactadas. Me converti, como disse, aos 6 anos de idade, na escola bíblica dominical, me batizei aos 9 anos de idade e ao longo de toda esta caminhada eu nunca esqueci desse momento. Ele foi muito importante, muito especial para a minha vida. Hoje eu sou casado com a Gleisiane Rodrigues, que é natural de Rondônia. Temos 2 pequeninas, pastor.
a pequena Elisa, com 1 ano e 10 meses, e a pequena Alice, com 6 meses de idade. Pastor Cleverson, a minha caminhada ela não foi totalmente voltada para a chamada ministerial desde cedo, porque o meu coração se inclinava para uma outra realidade, que era o futebol. Eu não sei se eu compartilhei com isso em algum momento, mas eu tinha um Lá não. sonho, Lá. Aham. eu tinha um sonho muito grande de ser jogador de futebol. E aí, aos 9 anos de idade também, eu tentei a carreira em um clube do estado do Espírito Santo, não fui bem sucedido, e nesta caminhada Deus foi me trazendo mais para perto da realidade ministerial, no convívio com muitos pastores, desde a juventude até esta fase de amadurecimento, tanto da fé quanto de experiência de vida. E aos 28 anos de idade, eu fui então conduzido ao seminário pela Igreja Batista em Bento Ferreira, na cidade de Vitória. A nossa chamada se deu aí por volta dos 18 anos de idade. E foi algo muito claro e marcante para a minha vida, neste encontro com a vocação, onde Deus usou a sua palavra, usou circunstâncias, falou diretamente ao meu coração, e desde aquele dia eu não compreendi de forma diferente esta vocação e esta chamada pastoral. Estudei formado obreiros, não somente para o Estado, mas para todo o Brasil. Então, vivi aí um tempo muito precioso na juventude, atuando diretamente na igreja local como diácono aos 18 anos de idade, fui professor de juniores, de adolescentes, do Ministério Jovem da igreja, e essa nossa caminhada com a juventude é uma caminhada muito forte, porque aos 18 anos de idade eu fui presidente da juventude do meu município, em seguida me tornei executivo do estado, e no ano de 2011 fui eleito no Congresso Despertar da Juventude Batista Brasileira, antiga Jumoc, hoje JBB, como presidente da Juventude Batista Brasileira, onde atuei por um mandato aí de 2 anos, e Deus também nos abençoou demais, acrescentando, agregando muitas experiências e muitos relacionamentos nessa caminhada. Então é um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como nós nos encontramos com Jesus e como se deu também essa vocação ministerial. Bem, pegando esse seu rápido histórico, eu tenho algumas curiosidades aqui. Os pais eram cristãos já, né? Então, pastor Cleverson, os meus pais, eles não eram cristãos, eles não tinham este relacionamento com a comunidade cristã, conheciam Jesus, é claro, mas nunca tiveram essa experiência com Deus, tiveram uma experiência religiosa. Então, somos eu e a minha irmã. Uma diferença de Então, quem te 4 levou anos. com 6 anos para a igreja? Quem te levou? Foi vizinhos? Então, a minha avó já era evangélica, a minha avó faleceu no mês Ok. de fevereiro, e ela nos apresentou Jesus, porém, esta caminhada de relacionamento com a comunidade de igreja, como eu disse, ela se deu a partir dos 6 anos de idade, quando fomos convidados para um projeto chamado EBF, você lembra? Escola Bíblica Dominical. EBF? Ou Escola Bíblica de Pela Férias, PEC? perdão. Pela PEC? A PEC? Não, foi, na verdade, um Não? projeto da junta local, por meio da associação, e ali nós conhecemos, então, a Igreja Batista, éramos vizinhos dessa comunidade, e sim, o irmão perguntou se vizinhos nos convidaram. Sim, foram vizinhos que já faziam parte dessa comunidade, e ali nós começamos, então, a visitar por meio da Escola Bíblica de Férias, e nunca mais deixamos Jesus. Amém. O pastor Chicão está dizendo que você foi conselheiro dele. Foi meu conselheiro dos Embaixadores do Rei. Pastor Chicão é de onde? Bom amigo, ele é pastor em Pedro Canário, foi líder da Juventude Batista no nosso estado. Servimos juntos aqui, é um homem de Deus, alguém que tem feito a diferença também no Campo Capixaba. Um abraço para o pastor Francisco e para toda a sua família. Pastor Diego, outra curiosidade aqui. O senhor falou que a sua esposa é de Rondônia. Como que o senhor conheceu ela? O senhor foi passear lá?
Na verdade, eu nem conhecia Rondônia, né? A minha esposa, ela foi selecionada em um projeto da Junta de Missões Nacionais, a nossa Cristolândia, e na cidade da Bahia ela fez essa entrevista, passou por treinamentos, e o desejo dela, inclusive, não era nem vir para o estado do Espírito Santo, mas Deus conduziu essa história. Ela veio para Vitória, serviu aqui como voluntária radical do projeto Cristolândia, e nós nos conhecemos em uma atividade realizada pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Tivemos ali aquele encontro no primeiro momento, e depois começamos a orar, a dialogar, e Deus nos deu a graça de nos encontrar para esse grande projeto do Senhor, que é o casamento, é o matrimônio, e Deus tem nos abençoado muito nessa relação. Temos crescido, temos aprendido e sido agraciados com as nossas pequenas. Já há quanto tempo casados? Nós estamos casados há 4 anos. 4 anos. Muito bem. À beira dos 5 anos já. Oi? À beira dos 5 anos. À beira dos 5. Pastor, o que aconteceu que o pastor foi ordenado ao ministério pastoral com 28 anos? 29 anos de idade, 27 eu comecei Ok. o seminário, 29 e fui ordenado. Com 18 anos eu senti o chamado para o ministério. Exatamente. Antes de ir para o seminário, o senhor fez faculdade? É por isso que demorou para entrar no teologia? Não. Pastor Cleverson, na verdade, essa identificação com o ministério pastoral, ela se deu por meio da adolescência para a juventude. Esse encontro de uma forma mais clara aos 18 anos, diante de algumas experiências vividas. E esse tardar para estudar, para dar seguimento a essa vocação, se deu por alguns projetos pessoais não relacionados a estudos, porque após o bacharel em teologia que eu comecei a estudar um pouco mais e me especializar na área de administração, que é onde eu atuo junto da convenção, como mobilizador, como coordenador, executor de projetos, mas como gestor da instituição. Então, esse atraso se deu exatamente, eu entendo, pelo tempo que Deus nos proporcionou para amadurecer e criar outras experiências em diálogo com a comunidade que eu era membro. Acabei me transferindo de comunidade para uma outra cidade, e esse meio tempo aí foi um tempo de identificação, de diálogo com este novo pastor, este que me orientou, que me conduziu. Então, foi um processo, na verdade, de cuidado, de identificação e de testemunho da parte da igreja para que realmente eu fosse indicado para o Seminário Batista. E é muito interessante isso, falar sobre essa realidade. Eu fiz a citação aqui do pastor Washington Pereira Viana, pastor da Primeira Igreja Batista em Bento Ferreira, Vitória. Hoje eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Vitória, mas fui por quase 13 anos de Bento Ferreira, e ali o pastor Washington, que foi presidente da nossa convenção, foi alguém que me conduziu ao ministério, que me orientou, foi um pai realmente nessa caminhada, e em todo momento cresci, fui corrigido. Ele me mostrou alguns caminhos muito importantes. Eu digo isso porque o quanto é importante termos um pastor para nos orientar na nossa vocação, neste relacionamento direto de intimidade com a prática ministerial. Então, o pastor Washington Pereira Viana foi fundamental na minha vida e no meu ministério para o exercício dessa vocação. Muito bem. E mais uma curiosidade da sua apresentação: quem era o jogador que te inspirava? Tanto da seleção ou de times do Rio, ou times de São Paulo. Quem era o jogador que você admirava e falou, quero ser um dia igual a ele? Eu sou flamenguista. E flamenguista. O Zico. Quem me inspirava nessa caminhada, eu não vi o Zico jogar, mas o jogador foi o Sávio, o jogador capixaba. Sávio. Que trouxe aí alguns títulos para o Flamengo, e pela sua humildade desejava então ser um jogador e me assemelhava às características daquele atleta e gostava muito do seu futebol. Então foi alguém que me inspirou bastante nessa caminhada. Muito bem.
Pastor, vamos falar um pouquinho do trabalho batista no estado do Espírito Santo. Como que começou o trabalho batista aí? Opa, legal, é uma boa pergunta, pastor Cleverson, porque no dia 21 de agosto nós celebramos aqui 118 anos dessa história. O trabalho batista, ele tem início no ano de 1903. Mas antes do ano de 1903, nós temos uma história muito importante da relação de um moço chamado Francisco José da Silva, o irmão Chiquinho, ou o apóstolo dos batistas capixabas, como conhecido. O Chiquinho, ele era baiano, veio morar no estado do Espírito Santo em busca de oportunidade, e vale a pena relatar que, após a sua conversão, ele tem uma rejeição por parte da sua família. A sua família não o aceitava, e ele agora toma novos rumos para a sua caminhada, chega em Vitória, vive uma reviravolta muito grande na sua vida, porque em busca de emprego e oportunidade, no ano de 1984 aproximadamente, o governador do estado do Espírito Santo, o governador Muniz Freire, ele abre algumas oportunidades para demarcação de território, e o Francisco, que chega na capital, é enviado então para Baixo Guandu, divisa com Minas Gerais, e ali ele começa a plantar as primeiras sementes. Mas a sua realidade muda, o Francisco chega a Afonso Cláudio, uma cidade do interior do nosso estado, na região de montanhas, e ali ele começa a plantar também outras sementes, apoiado diretamente pela Missão Bahia, cujos missionários Alberto Lafayette e Zacarias Taylor são o suporte direto para a plantação de uma igreja no estado do Espírito Santo e potencialização deste moço chamado Francisco. No ano de 1903, Francisco, então, passa por uma sabatina, por um concílio destes pastores da missão baiana, e neste mesmo ano, 1903, ele é ordenado primeiro pastor batista no estado do Espírito Santo. E ainda em 1903, no dia 21 de agosto, é plantada então a primeira igreja batista em solo capixaba, a primeira igreja batista em Alto do Firme, naquela ocasião, naquela época, Afonso Cláudio. Hoje o território é Brejetuba, foi dividido. Brejetuba era de Afonso Cláudio, hoje não é, então Brejetuba se tornou um município e o Alto do Firme está dentro de Brejetuba. O Francisco, ele planta esse trabalho, em seguida, este trabalho que ganha corpo, ele tem um relacionamento direto com a chegada, no mesmo ano, de um missionário norte-americano chamado Loren Reno e Alice Reno, sua esposa, chegam à Vitória e no mês de setembro plantam a primeira igreja batista em Vitória, que nasce na cidade de Vila Velha, um bairro chamado Argolas. E ali começa então o trabalho da primeira igreja batista em Vitória. Também no mês de setembro é plantada a primeira igreja batista em Santa Figueira de Santa Joana, hoje município de Itarana. Então, pastor Cleverson, no ano de 1903, nós temos o início do trabalho batista no estado do Espírito Santo. Algo muito interessante acontece no ano de 1905. O missionário norte-americano, Loren Reno, tem a ideia de participação de igrejas, ou, na verdade, reúne um pool de igrejas para que estas igrejas potencializassem o crescimento do trabalho batista. Então, reuniram as 3 igrejas do estado do Espírito Santo, uma igreja em Ipanema, Minas Gerais, e parte da missão baiana, cooperando com esse trabalho, fundam, então, a Missão Batista Vitoriense, que dá origem, então, ou dá sentido à Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E ela nasce no ano de 1905 com um propósito muito claro estabelecido. Qual era o propósito? O propósito da criação desta missão era apenas para fazer missões. Estas igrejas, então, reunidas, potencializaram o sustento do missionário Francisco,
para que ele rodasse o estado do Espírito Santo. Naquela época, de cavalo ou de trem, era o meio de transporte mais prático e econômico, né? Então, Francisco começa a rodar, pregar a palavra, novas sementes são plantadas, germinadas no estado do Espírito Santo. A missão batista vitoriense, ela atua diretamente com esse propósito, como já disse. Anos seguintes, Loren Heno percebe a necessidade de capacitar líderes para que houvesse uma formação futura de novas igrejas. E é nesta capacitação agora que Loren Heno também descobre ou identifica a necessidade da criação de ministérios específicos ou de departamentos, melhor dizendo, e aí cria-se então, ou temos o nascedouro das organizações missionárias, jovens, homens e mulheres. A esposa de Loren Heno, Alice, ela dá o pontapé inicial para a criação da União Feminina, Loren Heno da União Masculina e também da Juventude Batista Capixaba em anos seguintes. Mas há algo muito importante a relatar nessa história, que Deus usa pessoas de forma estratégica, com uma visão para o seu tempo. Loren Heno, ele chega ao estado do Espírito Santo e ele consegue diagnosticar algumas necessidades, dentre elas, uma realidade de exclusão de pobres, porque o estado do Espírito Santo ele foi colonizado, ele quase não era povoado, mas ele começa a ser colonizado por alemães e italianos e ex-escravos. E aí nós temos a criação aqui de uma cultura a partir da chegada destes imigrantes e ex-escravos no estado do Espírito Santo. E Loren Heno percebe uma exclusão, como eu disse, pessoas que se tornaram marginalizadas pelo governo, pela sociedade, por causa da decisão tomada ao lado de Jesus e também os pobres. E agora ele decide pela criação de um cemitério para enterrar aquelas pessoas excluídas das sociedades e cristãos. Então, nasce aí a primeira estratégia deste profeta, desse missionário Loren Heno. No ano de 1907, uma outra necessidade identificada, a criação de um colégio ou projeto educacional para atender cristãos e essas pessoas aqui citadas como marginalizadas, pobres e excluídas pela sociedade. Loren Heno agora cria o Colégio Americano Batista no estado do Espírito Santo, e essa história começa a produzir muitos frutos. É uma história muito bonita. É esse colégio que leva o nome dele hoje. Na verdade, hoje nós não temos esse colégio. É uma parte triste da história. No ano de 2010, nós perdemos a instituição IBEV, Instituto Batista de Vitória, que abarcava o Colégio Americano e também a Faculdade Batista de Vitória, já nas décadas atuais, né? Então, eu estive aí em 97, quando teve o primeiro proclamar, e eu lembro do colégio Batista Loren Heno. Esse nome é familiar para mim. Na verdade, então não tem mais. O colégio, ele tem o Loren Heno como seu pioneiro, como seu fundador, mas nós não temos mais este colégio. Hoje, o Colégio Americano e a Faculdade Batista de Vitória foram transferidos para a Rede Docton de Educação, que é uma rede mineira, que tem feito um trabalho também de excelência no estado do Espírito Santo. Mas o colégio, ele dá forma, ele acaba caindo na graça da comunidade capixaba, e é um colégio que se expande a partir de uma unidade, chegamos aí a quase 8 unidades no estado do Espírito Santo, nos tornamos uma faculdade também, com vários cursos, mas temos essa parte triste da história. E nesse período, pastor Cleverson, é interessante relatar que começamos nas Montanhas Capixabas, viemos para a Grande Vitória, mas o evangelho se expande. E no ano de 1930, aproximadamente, cerca de 60 igrejas são organizadas. O evangelho cresce, avança, a denominação começa a crescer por meio da pregação da palavra, por meio do preparo, coisas boas acontecem, mas a perseguição ela não era velada. Muitos morreram, sofreram, foram excluídos de suas casas, de suas comunidades, por se declararem cristãos e servos de Jesus. Há uma outra realidade muito interessante nessa história, que no ano de 1960,
nós temos aí uma ruptura, né? A história, ela não é omitida na sua íntegra. Uhum. E no ano de 1960 nós sofremos essa divisão, e aí nasce a Convenção Batista Espírito Santense e a Convenção Batista Capixaba, que no ano de 1965, um personagem muito conhecido em todo o Brasil e também no estado de São Paulo, porque foi pastor em São Paulo, pastor Orivaldo Pimentel Lopes, é Foi passando na responsável. Penha aqui, na Penha. Exatamente. Saudoso pastor Orivaldo, que não está É. conosco, já está na glória, desfrutando de tudo aquilo que Deus promete àqueles que o declaram como seu único e suficiente Salvador em vida e gozam agora da eternidade. Pastor Orivaldo foi um herói na fé, foi um homem de Deus na pregação da palavra, e no ano de 1965 ele tem um diálogo e acontece uma fusão dessas duas convenções, novamente se tornando um trabalho único, em uma única direção. Nasce a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, e aqui estamos nos dias atuais. Na década de 90 nós temos um avanço muito grande com o projeto de ação social, o nosso seminário, outros departamentos são criados. Hoje nós estamos nos 78 municípios do estado do Espírito Santo, cerca de 83 mil batistas e 700 igrejas e congregações, por meio da cooperação, por meio da busca, por meio da unidade, nos tornamos então esta denominação que professa, que proclama, que prega e que leva Jesus à comunidade capixaba. Amém. Pastor Orivaldo Pimentel Lopes, ele nasceu no Espírito Santo? Uma pergunta muito interessante. Eu não sei te dar essa resposta com clareza, mas eu acredito. Mas ele foi pastor que aí sim. antes de vir para São Paulo? Pastor Orivaldo, ele foi pastor na primeira igreja batista da Mata da Praia, uma igreja localizada na capital, hoje pastoreada pelo pastor Marcelo Aguiar. Antes de morrer, né? Agora, o final, né? Mas antes ele também tinha sido pastor lá? Antes de vir para São Paulo? Ele foi pastor em Cachoeiro de Itapemirim, se não falha a memória, na segunda igreja, antes de ir para São Paulo. E ele então foi ele já executivo. conhecia bem o campo capixaba, por Sim. isso que ele fez essa... Exatamente, foi executivo da nossa Convenção Batista Brasileira também, deu a sua contribuição na ordem de pastores como presidente, foi realmente um grande guerreiro que deixa saudades. Na época era Conselho de Coordenação e Planejamento da Convenção Batista Brasileira, era o diretor-geral, né? Antes do Salovi Bernardo assumir. Ele antecedeu o Salovi na Convenção Brasileira. Pastor, vamos falar um pouquinho da estrutura da Convenção Batista no Estado do Espírito Santo. Como que é a estrutura hoje? Então, pastor, hoje o nosso órgão decisivo e soberano é a Assembleia da Convenção, como em todas as convenções. A Assembleia da Convenção elege um conselho que, na sua vacância, responde pelos batistas do Estado do Espírito Santo, e uma diretoria. E dentro da nossa estrutura hoje, nós contamos com organizações executivas e organizações auxiliares. As executivas são União Masculina, União Feminina, Juventude Batista Capixaba, Seminário e Junta de Ação Social. As organizações auxiliares são diáconos, pastores, educadores e músicos cristãos. E nessa estrutura executiva e auxiliar, por meio dela, é que nós chegamos à igreja com treinamento, com capacitação, porque a nossa missão é exatamente essa: capacitar a igreja, preparar a igreja, para que a igreja cumpra a sua missão. E como nós fazemos isso? Por meio dessa estrutura. Hoje nós temos um escritório também muito enxuto, que funciona na Avenida Paulino Miller, aqui na capital Vitória, né? E aqui estamos há quase 40 anos neste mesmo local, fazemos os nossos atendimentos, as nossas reuniões, temos uma equipe, como eu disse, bastante enxuta, mas muito competente nesse momento. Dentro dessa estrutura também, nós temos alguns ministérios, né? O Ministério da Comunicação, o Acampamento Batista Capixaba, que é um treinamento que fica numa região maravilhosa. Quando o senhor estiver aqui no estado, o senhor vai conhecer, vai ter essa oportunidade, fica nas montanhas, um lindo acampamento que serve a nossa
Temos também o Ministério de Educação Cristã, que serve as igrejas com treinamento nas áreas ministeriais e nas áreas administrativas, como liderança executiva, ministérios os mais diversos, escola bíblica dominical, Libras, pregadores leigos. Nós temos aqui um projeto chamado Semear, dentro do Ministério de Educação Cristã, que promove nas igrejas a reciclagem e a capacitação. Temos também o Ministério de Missões Estaduais, pastor Cleverson, que é muito interessante, é o nosso carro-chefe. Hoje, quais são as prioridades da convenção? Treinar e capacitar e fazer missões, entendendo que missões é o papel da igreja, mas nós temos missionários que são missionários da igreja e zelamos por esses missionários. Hoje são 32 missionários filiados ou lotados no Ministério de Missões Estaduais. Investimos nesses últimos 5 anos mais de 3 milhões de reais, mesmo em meio à crise, para a glória de Deus, compreendendo que missões é a nossa prioridade. E dentro desta alçada missionária, nós temos projeto de plantação de igrejas, capacitação, revitalização, missionários em formação, missões urbanas, etnias, e dentro de etnias nós temos aqui índios, tribos indígenas, temos uma comunidade chamada Três Palmeiras, na cidade de Aracruz, onde 20 índios ali declaram que Jesus é o seu Senhor. Temos também um trabalho direto com a comunidade quilombola, temos um trabalho entre os pomeranos. Vale a pena dizer que o estado é a colônia pomerana do Brasil, pastor, são mais de 150 mil pomeranos no estado do Espírito Santo, e os batistas estão avançando na pregação e no cuidado. Uma outra realidade que estamos trabalhando diretamente são as capelanias. Trabalhamos uma capelania prisional, capelania universitária, e temos um trabalho dentro da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, a UFES hoje, uma missionária que tem feito toda a diferença, alguém que tem agregado a este trabalho, e é uma realidade que estamos atentos também. Temos, além de plantação, revitalização, missões urbanas, etnias, um trabalho muito interessante chamado Ser Mulher, que fica na cidade da Serra, na Grande Vitória. Este trabalho é um trabalho de recuperação e ressocialização de mulheres viciadas em drogas, em álcool, e essas mulheres são cuidadas pelos batistas do Estado do Espírito Santo. Falando também de ação social, que também é projeto missionário, nós temos há 72 anos funcionando o Lar Batista, que é uma casa que acolhe meninas, em sua maioria meninas órfãs, e ali os batistas têm dado todo o cuidado e atenção há mais de 72 anos, fazendo a diferença na vida dessas meninas. Então nós temos uma convenção muito atuante, com projetos sociais, por meio de suas igrejas e também os nossos projetos missionários. Amém. Vamos repetir, quantas igrejas no total do estado? Pastor, são 481 igrejas. O número de congregações aqui eu vou acabar me enrolando um pouquinho, mas 200 e alguma coisinha aí, totalizando 700 igrejas. Vocês estão em todas as cidades ou ainda há alguma cidade sem trabalho batista no Espírito Santo? Hoje nós estamos em todos os municípios, são 78 municípios no estado do Espírito Santo, e para a glória de Deus, estamos em todos os municípios. Bom. Nós temos uma igreja para cada 10 mil habitantes no estado do Espírito Santo. Isso não pode trazer comodismo e nem conforto, porque os nossos desafios são grandes. Eu dizia ao pastor Israel Belo na semana passada, junto à da sua igreja também, tive o privilégio de participar de um quadro, exatamente sobre essa realidade. Isso não pode ser cômodo para nós. Nós somos o segundo estado mais evangelizado do Brasil, ficando atrás de Rondônia por proporção. Mas nós temos aqui uma das capitais mais violentas no estado do Espírito Santo. Caímos nesse ranking, mas ainda somos campeões aí na violência contra a mulher, a violência doméstica, acidente de trânsito. Então,
Nós precisamos de fazer discípulos. E a convenção ela tem um planejamento estratégico, pastor. Esse planejamento ele visa uma caminhada de 20 anos. E a cada quinquênio, nós temos aqui, então, uma ênfase estabelecida. Esse primeiro quinquênio, nós desejamos trabalhar com as novas gerações e o discipulado atrelado a esta realidade. Porque nós compreendemos que o discipulado é a chave para a virada. O discipulado é, em sua totalidade, a essência principal de uma igreja. Nós não queremos falar de modelo, porque vários modelos já existem e várias igrejas têm trabalhado seu modelo, inclusive a Convenção Batista Brasileira sugere, e é muito bem-vindo em muitas das nossas igrejas, e nós somamos a essa realidade da igreja multiplicadora. Mas o que nós queremos trabalhar na sua essência é o discipulado vida na vida, porque se tivermos vidas transformadas, teremos crentes saudáveis, maduros, que não darão trabalho às suas comunidades e serão, de fato, agentes de transformação da sociedade. Então, nós temos um objetivo de, nesses próximos 5 anos, alcançarmos pelo menos, no mínimo, é o nosso alvo, 70% das nossas igrejas iniciando um projeto piloto e tendo ali o nascedouro, a própria convenção. Nós estamos oferecendo por meio do nosso site aí algumas informações, sugestão de livro, podcast, temos uma trilha de discipulado, alguns mentores que começarão a trabalhar diretamente com algumas igrejas nesse processo inaugural do discipulado. Então, essa é a nossa meta, esse é o nosso planejamento para os próximos 5 anos. Nós temos aí alguns pilares: a nova geração e o discipulado, a liderança e a expansão. Nós temos a expansão como a evangelização do nosso Estado, trabalhando, tratando essa metodologia do discipulado como a fonte e a fórmula principal de transformação. Então, nós sabemos de onde viemos, sabemos o atual momento, mas o mais importante, sabemos onde queremos chegar. Temos aí uma caminhada muito árdua, uma caminhada muito difícil, mas persistiremos nesse alvo que é o discipulado. Retornando um pouquinho, o senhor falou que o objetivo inicial agora é que 70% das igrejas façam o quê? A nossa ideia, ou o nosso alvo, melhor dizendo, é que 70% das igrejas sejam alcançadas com informações sobre o discipulado e iniciem um projeto permanente de discipulado em suas comunidades. Amém, que bom, ótimo. A questão do plano cooperativo, as igrejas estão quase perto dos 100% aí? Pastor, as nossas igrejas, graças a Deus, eu louvo a Deus por aquelas que participam, mas nós temos uma realidade de 40%, de 35% a 40% das igrejas cooperando. É igual ao nosso estado aqui. O nosso sistema de autonomia permite o entendimento e a caminhada, muitas vezes desatrelada ao propósito de reino por meio da denominação. Nós sofremos muito ao longo do tempo e da história, com algumas perdas significativas, talvez até mesmo por irresponsabilidade de nossa parte, como a própria questão educacional, como eu havia falado com o senhor anteriormente. E como todo campo, nós temos também as nossas lutas, os nossos desafios. Então, essas perdas trouxeram ressentimentos. Nós temos também um momento muito desafiador para as instituições, onde as instituições perderam a credibilidade. Eu acredito e confio em pessoas, em projetos, mas eu não acredito mais na instituição. Então, nós vivemos esse momento. E, na verdade, há uma necessidade, não digo nem de repactuar o plano cooperativo, mas de uma releitura para que as igrejas compreendam essa necessidade de plantar. Volta e meia nós conversamos com líderes e pastores que não compreendem ainda essa necessidade. O que eu vou ganhar com isso? Devolver dinheiro para uma convenção? Aí é preciso de retomar o princípio. O princípio do ano de 1905, na criação da convenção ou da missão batista vitoriense,
que hoje se torna a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, ele se dá para a evangelização, para a potencialização do projeto missionário no Estado do Espírito Santo. E é por meio do plano cooperativo, pastor Cleverson, que nós ajudamos os missionários de missões estaduais, de missões nacionais, de missões mundiais. Ajudamos a evangelização na América Latina, porque aquilo que enviamos para a Convenção Batista Brasileira, 0,5% é revertido para a UBLA, a União Batista Latino-Americana. 1% ou 0,5% a CBB envia diretamente para a Aliança Batista Mundial, que atende projetos em todo o mundo. Então, quando nós cooperamos com missões estaduais, ou quando nós cooperamos, melhor dizendo, com o plano cooperativo, nós abençoamos todas as esferas e não somente o Estado do Espírito Santo. É por meio do plano cooperativo que crianças são alcançadas, mensageiras, embaixadores, o mundo inteiro. É assim que fortalecemos também as nossas igrejas. Pastor, a realidade não foge muito a nossa aqui no Estado, né? Eu participei da diretoria da nossa convenção, 2017 a 2019. Aqui a diretoria fica 2 anos fica no intervalo, é igual da Convenção Batista Brasileira, né? Aí também é 2 anos, diretoria? Aqui são 2 anos, é bianual, as nossas são bianuais as eleições. Ok. E tem assembleia todo ano aí, mas a ano, eleição é bianual. A eleição e a assembleia ordinária é bianual. No ano que não há a ordinária, obrigatoriamente nós temos uma extraordinária, com o propósito de apresentar e apreciar os relatórios financeiros que não podem deixar de ser apreciados. Então, todo ano tem. Todo ano tem. Todo ano tem assembleia. Pastor, vamos falar um pouquinho da Convenção Batista Brasileira. Como estão os preparativos para receber a nossa assembleia aí, em janeiro de 2022? O pastor Cleverson, a Convenção Batista Brasileira, por meio da sua diretoria, ela tomou uma decisão muito sábia. Uma decisão de não realizar, ou de adiar, na verdade, a Assembleia no ano passado, tendo em vista o panorama técnico e estatístico trazido pelas autoridades da área da ciência, autoridades sanitárias, governo estadual e federal. Então, obedecendo a isso, e nós tivemos aí realmente essa conta muito alta. Então, foi muito sábia, foi muito oportuna a decisão e muito responsável. Chegamos então ao ano de 2021 com a necessidade de retomarmos essa temática, porque a CBB ela precisa de realizar a sua assembleia. Então, de forma também muito sábia, a diretoria ouviu o conselho e ela chega à conclusão da necessidade de realizar presencialmente, tendo em vista o novo quadro apresentado. A pandemia não acabou, existem risco de novas ondas, de novas cepas, porém, com todo o cuidado devido, respeitando os protocolos e as orientações, a CBB realizará a sua assembleia no mês de janeiro. Ela ainda não está sendo divulgada, porque ela precisará da apreciação jurídica para a elaboração de um documento de divulgação, uma vez que esta assembleia será uma assembleia limitada. Limitada por quê, pastor Cleverson e irmãos? Porque nós temos aqui um protocolo estabelecido em cada estado, e o Estado do Espírito Santo, que foi escolhido para sediar esta Assembleia, ele tem um protocolo local e a permissividade regulamentada pelo governo de uma quantidade de pessoas, e a gente não vai trabalhar essa quantidade aqui agora, porque a CBB ela precisará de se pronunciar. Então nós vamos trabalhar nessa estimativa trazida pelo governo do Estado, com toda a segurança, com todo o cuidado, com todo o espaçamento, com toda a higienização e realizando uma assembleia com excelência dentro da proporção daquilo que nós podemos fazer. Então ela será, de fato, no mês de janeiro e no estado do Espírito Santo. Eu prefiro não divulgar a data ainda porque a CBB ela não autorizou e não o fez, apesar de ter sido aprovada e homologada pelo nosso conselho. E eu tenho certeza que será um tempo muito abençoador. Esta reunião reduzida e limitada dos batistas brasileiros, será um tempo de oração, um tempo de busca, de decisões, de direcionamento também para a nossa denominação a nível Brasil. Tenho certeza que o Senhor já tem aí direcionado, por meio do pastor Fausto, pastor da Igreja Batista Liberdade de São Paulo, nosso presidente, que tem conduzido com muita maestria a tudo aquilo que deverá ser feito no mês de janeiro em nosso estado.
agora, mais ou menos, no meio de setembro ou final de setembro que vai ter a definição de datas, na sua Uhum. opinião? Eu É mais ou acredito, menos ainda em setembro? eu acredito, pastor, que nas próximas 2 semanas nós teremos aí uma divulgação, uma vez que o primeiro cuidado tomado pela Convenção Batista Brasileira foi fazer um contato direto com aqueles que já haviam se inscrito, Uhum. perdão da palavra, já Ok. haviam se inscrito. E aí, o e-mail direto para essas pessoas de forma individualizada, ele traz todo o Uhum. extrato da realidade, que será a Assembleia, e ele determina prazo para o cancelamento da inscrição ou para a permanência da inscrição feita, então, naquele primeiro momento onde as inscrições foram abertas. Então, após Uhum. esse momento, nós daremos aí, então, seguimento a essa divulgação e esse comunicado oficial. Acredito que nas próximas 2 semanas nós teremos aí um resultado em relação a essa resposta que todos estão esperando aí para a sua inscrição. É que é mais do que justo, né? Aqueles que já estavam inscritos Uhum. têm a prioridade, né? Sim, E sim. se querem continuar ou não. Às vezes alguns desistem também, né? Exatamente. Agora, tem uma vantagem, né, pastor Diego, porque em janeiro toda a população brasileira, segundo aí o Ministério da Saúde, já estará vacinada, né? Então, É uma estimativa, né? previsão é até outubro, né? Até outubro Previsão é toda a até outubro. população. O estado do É. Espírito Santo, por exemplo, são 4 milhões e 200 habitantes, como eu disse, a 66% dessa população já foi vacinado com a primeira dose e Uhum. 32% com a segunda dose. Então, estimativa também do governo local é que até o final de outubro a população adulta, pelo menos, seja toda vacinada. E aí já tranquiliza um pouco mais, né? A Exato. questão da participação. Pastor, a Assembleia, então, fica aguardando aí os resultados da reunião extraordinária do Conselho Geral, né, e também do Comitê Local aí para as futuras divulgação, então, né? E o pastor está há quanto tempo administrando a Convenção Batista no Espírito Santo? Nós chegamos no ano de 2013, iniciamos ali naquele primeiro momento como interino, era apenas um Uhum. secretário da diretoria que servi voluntariamente no período da vacância ou da necessidade de um executivo, servi nesse interinato, e no ano seguinte fomos eleitos aí pelo Conselho Geral, que é a forma, é o meio da contratação ou da eleição desse diretor-geral, que tem a responsabilidade de cuidar da parte financeira, gerir os recursos, administrar o orçamento e executar o planejamento da convenção. Então, são cerca de 8 anos servindo 8 anos. entre interinato e titularidade, Uhum. 8 anos à frente dessa função e também acumulando as funções de diretor da Junta de Ação Social e do nosso seminário, porque o nosso estatuto diz que o diretor ele sempre será o diretor das instituições seminário e Junta de Ação Social. O seminário hoje tem 7 polos espalhados pelo Estado do Espírito Santo. A Teológica de São Paulo parece que também tem um polo aí, não tem? No mesmo seminário? Sim, nós temos uma parceria iniciada eu acredito que há 4 meses atrás iniciou-se aí o diálogo com o pastor Lourenço. A gente Saiu. tem Lourenço aí. Uhum. o Lourenço e Uhum. aí demos o segmento aí com o pastor Luiz Saião. Iniciamos então Uhum. uma parceria do Seminário Batista com a Faculdade Batista de São Paulo. Hoje nós temos o curso reconhecido pelo MEC, EAD, na área de teologia. Uhum. Somos então o polo da Faculdade Paulista no estado do Espírito Santo e temos aí divulgado, tem sido agregador para o nosso campo, também para outras regiões do país, eu tenho certeza. Estamos felizes e a ideia é continuar avançando nessa parceria para trazer outras novidades por meio também da Faculdade Paulista. Rede Batista de Educação. Estamos ampliando aqui as tendas para o Brasil Uhum. todo e até fora do Brasil. O pastor Sim. Saião começou um polo, parece, no continente africano agora, recentemente. Uau, que benção. Então está.
avançando. Que bênção. Pastor Diego, que bom falar contigo nessa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, muito esclarecedora. Uma aula de história, né, dos batistas no Espírito Santo. Fica registrado, fica gravado essa aula aqui. Os seus alunos aí de seminário que quiser saber a história dos batismos no Espírito Santo, é só assistir a nossa live, que o senhor falou em detalhes, minuciosamente. E parabéns pela forma como explicou. E que Deus continue usando a sua vida aí, pastor, sua família, nesse estado tão belo, nesse estado vizinho. Aliás, quase vizinho, né? Vizinho aí dos mineiros. Nós somos vizinhos do Rio, né? Do Rio e de Minas. E para chegar ao Espírito Santo, temos que passar pelo Rio de Janeiro. Não é assim? É verdade, São é Paulo isso aí. tem o Rio no meio. Tem o Rio de Janeiro ou Minas, né? Dá para ir por Minas também. Mas somos aí da mesma região sudeste, né? Somos irmãos em Cristo e próximos aí. Que Deus abençoe essa terra amada e o irmão e toda a sua família, tá bom? Pastor, pode orar, encerrando a nossa live? Ok. Pastorzão, mais uma vez obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fica a minha admiração, meu respeito pelo trabalho que o irmão tem exercido com toda a seriedade na sua igreja, na nossa denominação. Continuemos aí firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso serviço ou o nosso trabalho não é vão no Senhor. Continuemos aí cuidando Amém. do primeiro ministério, que é a família. Cuidemos para que a nossa família seja nutrida e sustentada por carinho, amor e pela bênção do Senhor. Continuemos firmes como igreja. Estamos passando e passaremos por tempos mais difíceis, já previsto pela palavra de Deus. Verdade. Mas não desanimemos, porque o Senhor não se esqueceu de Amém. nós. E a promessa, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai Amém. bendito, obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso com o irmão, com o amigo, pastor Cleverson. Quero colocar diante do Senhor a vida dele, a família dele, o ministério do Senhor para a vida dele. Continua iluminando, direcionando, sustentando com a tua boa e poderosa mão. Jesus querido, sê com aqueles que participaram deste momento, onde cultuamos ao Senhor com um pouco daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e por meio da nossa vida. Abençoa famílias, ó Deus, que participam e que serão alcançadas também por este projeto, por essa transmissão. Cuida, Senhor, do Brasil, do estado do Espírito Santo, de São Paulo. Usa a tua igreja como voz profética nesse tempo. Senhor, não nos deixe desanimar com os desafios impostos que batem à nossa porta e que entram até mesmo dentro da nossa casa, mas que no nome de Jesus, nesse nome que é poderoso, haja cura, haja restauração e salvação para a glória de Deus. Abençoa as nossas vidas, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um forte abraço, pastor Diego. Um abraço a meu amigo. todos. Que Deus abençoe. Amém. Na paz.